Vamos acionar Brasília? Vamos fazer a conexão? Rodrigo Orengo já está aqui com a gente, trazendo também informações lá do Congresso Nacional, enfim, do avanço das discussões, dessas negociações envolvendo as emendas parlamentares, o pacote de corte de gastos apresentado. O que você nos conta, hein, Orengo? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Entre Nós. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos, Ju, Adriana. E olha, o governo está apostando muito que essa portaria e também um parecer da Advocacia Geral da União vão melhorar o clima com o Congresso Nacional. O que muda na prática aí, depois de toda essa novela com as emendas parlamentares? Primeiro que o governo tem mais de 8 bilhões de reais em emendas parlamentares represadas para liberar até o fim do ano. Então, o Supremo definiu lá, olha, só pode liberar emenda com um plano de trabalho aprovado por ministérios. Nessa portaria, o governo diz o seguinte, olha, até o fim do ano, nesse prazo exíguo, as emendas podem ser liberadas e depois os planos apresentados, né? Então, inverte a lógica. Também emendas da saúde, a gente está falando de muitos bilhões de reais aí, sempre o orçamento da saúde é o mais volumoso. Os planos precisam ser aprovados, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, por técnicos do SUS. O governo também, com a portaria, inverte a lógica, libera a primeira emenda e depois lá tem a apresentação e aprovação de planos até janeiro. Então, o que a gente vê aqui é uma tentativa do governo de melhorar o clima com o Congresso Nacional no momento que a gente ouve sinais e ouve parlamentares muito irritados com essa decisão de alteração de fórmula de emendas parlamentares. E aquela coisa, muitos deputados e senadores entendem que foi uma jogada ensaiada do Executivo com o Supremo para dar uma travada nas emendas e levar o poder de volta ao Executivo para dar aquela canetada final, né? Agora, a gente, em meio a essa briga, a gente só tem que lembrar aos nossos nobres parlamentares que tem um problema fiscal pela frente. E precisa ser apresentada uma resposta aí do ponto de vista de economia de gastos, né? A gente sabe que no pacote tem temas mais sensíveis, que vão enfrentar mais dificuldades. Quer um exemplo? Benefício de prestação continuada, o BPC, aquele benefício para pessoas de baixa renda, idosos e também com deficiência. Há um forte caminho aqui pela frente para, inclusive, tirar esse pacote, esse plano do pacote. Então, são alguns itens que podem ser pensados para que tenha mais viabilidade de aprovação até o fim do ano. E são 2 semanas de votação, né? Na verdade, na prática, apenas uma semana inteira que a gente tem pela frente, aí, que vai ser a semana que vem, vai ser uma semana decisiva aqui, inclusive para essa resposta que precisa ser dada para o mercado para acalmar um pouco os ânimos. Orengo, conectei aqui os assuntos porque se não existe, né? A gente tem a realidade, o governo aí pedalando, negociando, flexibilizando de novo as emendas parlamentares para tentar aprovar as medidas dos cortes de gastos, mas, de qualquer forma, se a gente tivesse falado de uma negociação mais acelerada, se de fato esse pacote tivesse chegado antes, talvez o Banco Central, Ju, tivesse decidindo hoje uma taxa de juros já numa realidade mais clara. Então, o Banco Central está tomando uma decisão sobre uma taxa de juros, um aumento da taxa de juros, que deve ser pesado, porque a inflação está acima do limite da meta, e sem saber ao certo o que vai passar, o que não vai passar no pacote do corte de gastos. Então, isso também complica a situação econômica, né, Ju? E exatamente essa questão da insegurança pesa muito na economia, vai além dos números, porque tecnicamente a discussão vai muito se 0,50 de aumento não seria suficiente para um juro já alto no Brasil de 11,25%. A questão é que quando se perde a confiança, e essa parte política que o Orengo está trazendo, você não sabe o que vai ser, começa a todo mundo ficar se protegendo. Então, a empresa, o empresário, eu conversei muito com grandes empresas essa semana, presidentes de grandes empresas. Não sei como é que vai ser, né? Vai gastar muito, não vai aprovar, não vai, vou segurar meu investimento, porque esse juro pode ir para 14%. Então, não dá para eu investir com juro assim. Então, vou travar meu investimento. O consumidor, você está com dinheiro no bolso, está empregado, fala, não vou pegar um financiamento agora, né? Vou me segurar, não sei como é que vai estar a economia lá na frente. Então, esse ambiente de incerteza, ele acaba contaminando a economia na prática. Então, é por isso que o Banco Central está sendo, nesse momento, colocado numa situação, olha, alguém precisa passar credibilidade. Precisa chegar um adulto na sala e falar, não.
a inflação vai ficar baixa e eu vou fazer o que está ao meu alcance para manter a inflação sob controle. Isso tem a ver com confiança, faz com que o dólar talvez ceda, dê aquela apaziguada nos ânimos, e isso é importante para a economia também. Então, olha a situação, ficou o Banco Central tendo que puxar a responsabilidade para si do que a gente não está vendo. Nem o esforço que o Congresso deveria fazer nesse momento, né? Porque está todo mundo pensando em si, no seu dinheiro, na sua verba. E, no final, é o Banco Central agora. No final, ele acaba virando vilão, né? O Orengo conclui para a gente, eu perguntava para você mais cedo, existe o risco de não votar nada? Isso, por enquanto, parece que não, né, Orengo? Realmente seria o pior dos mundos, né? Só para lembrar, Adriana, o que aconteceria se o Congresso, por exemplo, entrasse no recesso sem aprovar o orçamento? A gente já viu isso em governos passados, né? Então fica limitado o investimento, né? A despesa pública fica limitada lá a 1/12. E isso cria um problema administrativo enorme. Então, nesse momento, conversando com parlamentares e líderes, a avaliação é que o orçamento será votado. Agora, até para votar o orçamento, tem que saber qual vai ser a projeção de salário mínimo. Realmente vai passar aquela medida que estabelece um limite de reajuste do salário mínimo? Então, você tem que projetar um orçamento, você tem que ter essas bases, né? Então, esse pacote é fundamental que tenha uma definição. Arthur Lira, presidente da Câmara, diz o seguinte, olha, até agora o governo não tem votos suficientes para aprovação. Então, tem pouquíssimo tempo aí para conseguir esses votos e conseguir fazer andar o pacote de corte de gastos. Seguiremos acompanhando. Adoro quando a gente ativa o time completo aqui. Obrigada demais, Orengo. Obrigada demais, Ju. Obrigada. Valeu, gente. Beijão. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.